A Bíblia nos diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. A Bíblia diz que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não obedece, o engano entra no seu coração e também na sua mente, sabia? A pessoa agora vive sob uma convicção de que ela está no caminho certo, quando na verdade está fora dele. Quando nós não nos submetemos à autoridade de Deus, o que inclui autoridade sobre a sua palavra, a porta é aberta para um sutil, porém grande engano. Amarmos a verdade não é somente ouvi-la com alegria, mas que sintamos prazer em obedecer. Deus disse ao profeta Ezequiel: quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas, eles estão conversando sobre você. Estão falando ao seu respeito junto aos muros e às portas das casas. Eles dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, profeta, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não põe-as em prática. Com a boca, eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Ezequiel capítulo 33, versículos 30 a 31. Nós percebemos hoje que muitas pessoas nas igrejas amam boas pregações, amam bons ensinamentos, mas na realidade, gente, elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus, como Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, gente, nós precisamos amar a verdade acima de tudo. Nós precisamos amar e priorizar a vontade de Deus mais que o nosso próprio conforto, mais que a nossa própria vida. Fazer a vontade de Deus deve ser a nossa prioridade. O que nós precisamos entender é que ser humilde não é diminuir a nossa força, mas sim reconhecer quais são as nossas limitações. Humildade é amar a verdade mais do que você ama a si mesmo, diferente de arrogância. Arrogância é o oposto disso. Arrogância é você amar a si mesmo mais do que você ama a verdade. Veja que uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. E para Deus, ser orgulhoso é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Ele. Isso porque o orgulhoso, ele representa a superioridade entre os irmãos, não é? O que nos demonstra que ele não aprendeu nada dos ensinamentos do Senhor. O orgulho, ele vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios capítulo 16, versículo de número 18. Diferente da humildade, porque uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa e reflete sentimentos de deferência, não é? Ou submissão. O que você e eu precisamos entender é que Deus não quer a nossa força. Deus quer a nossa rendição. Você é forte quando você se rende. Deus é que nos dá força. Ele é que nos sustenta. É Deus que nos dá coragem. É o Senhor quem nos mantém firme. É Deus que dá longevidade. Ele é a fonte. Então Deus quer a sua rendição. Mas o que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou até mesmo desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com a situação, gente. Rendição significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus está nos chamando para se render, para se entregar e nos submetermos à sua palavra, à sua vontade. Entenda que render-se não é para covardes e nem para subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Eu acredito que o Senhor Deus, ele não desperdiçaria a mente que ele mesmo nos concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se, gente, não é suprir a própria personalidade. Deus quer utilizar as suas características singulares. Ao invés de diminuí-la, a rendição aprimora, aperfeiçoa. Como disse o pastor James Sandlau, quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Então eu quero declarar na sua vida neste momento autorrendição, se render, se entregar. Talvez o que está faltando para você é se render, obedecer à ordem de Deus, render-se à vontade de Deus, entregar-se, render-se à ordem de Deus, mesmo que ela não pareça fazer sentido, revela confiança. Eu quero declarar na sua vida que a sua obediência e confiança aumentam a partir de agora. Receba essa palavra, não discuta mais, não tente compreender, entenda que a sua autorrendição levará você à confiança. Nós não precisamos de toda a explicação, nós precisamos de confiança. Se permita ser atraído pelo Senhor
para este lugar, o lugar de auto-rendição. Deixa Deus trabalhar. Você está muito preocupado, desesperado. Você não entendeu. Deus está trabalhando em áreas da sua vida. Confia, espera, tenha paciência. Não faça nada que você vai se arrepender depois. Eu vim dizer a você que você precisa parar de ficar indagando, de ficar questionando. Mas eu não compreendo. A compreensão pode esperar. A obediência não. Se renda. Se submeta à palavra de Deus. Você não vai se arrepender.